Lançada em meados dos anos 80, a comédia com ficção científica dirigida por Robert Zemeckis despontou como um dos maiores sucessos comerciais de sua década e inaugurou no público e no cinema um novo leque de possibilidades para filmes com temática futurista. Mais do que pela obra em si, o filme nos impacta pelas questões que ele desperta e alimenta dentro de nós, da nossa relação com o passado e o quanto que os acontecimentos sucedidos interferem diretamente na nossa atualidade, assim como as projeções de futuro determinam nosso comportamento no agora. São reflexões que fazem com que a saga, apesar de ser uma superprodução voltada para a diversão e o entretenimento, consiga cumprir com a principal função de uma obra de arte: oferecer novas perspectivas a partir das quais interpretar os fatos da vida. E De Volta para o Futuro assume esse papel de maneira eficiente e agradável, sem parecer chato ou tendencioso. Tudo acontece naturalmente, como se esses tópicos sempre existissem dentro de nós, mas preferimos ignorá-los por parecerem enfadonhos e impraticáveis. Desde os primeiros minutos de filme, somos capturados pela atmosfera familiar, já que o protagonista carrega características comuns de todo adolescente de sua época e idade. Mas quando menos esperamos, estamos submersos em uma saga de ficção científica de cunho filosófico. Por trás de todos os efeitos especiais, produzindo cenas impressionantes para a época, e dos diálogos originais e afiados, há uma carga metafísica que desperta paradigmas existenciais que sempre intrigaram a humanidade. E o que é melhor, com um roteiro que consegue trazer complexas teorias da física para uma perspectiva simples e vulgar, enquanto aciona, na nossa cognição, um novo plano, infinito em possibilidades, sobre o qual liberta nossos pensamentos. Avançar ou recuar no tempo, interferir no futuro ou no passado, avaliar as consequências de nossas ações a longo prazo, assistir os acontecimentos pretéritos que construíram o nosso presente, inaugurar linhas temporais paralelas capazes de produzir mudanças na atualidade dos personagens, entre tantas outras possibilidades e paradoxos que, inevitavelmente, hipnotiza qualquer indivíduo com um mínimo de relação com calendários e ávidos por uma brecha através do qual burlar esse movimento temporal constante e linear que nos carrega adiante na vida. Ou seja, são questões de ordem interna, mas que de alguma forma se relacionam com mecanismos práticos. E todo o filme gira em torno dessa conversa entre as ferramentas materiais sendo manipuladas para atender ambições intelectuais. O filme conta a história de Marty McFly, um adolescente americano típico, morador da cidade fictícia de Hill Valley, um lugar pacato e ordeiro. As características da personalidade de Marty, a princípio, não produzem qualquer estranhamento no público, pois ele foi desenvolvido justamente para produzir reconhecimento imediato. McFly é guitarrista de uma banda de rock, apaixonado por skate e namorado de uma linda jovem. Ele é agitado e um tanto rebelde. Por conta desse ar vanguardista, tem uma relação instável com os pais, pois os considera caretas, e pelo mesmo motivo é perseguido pelo diretor e pelos professores de sua escola. Sua família é formada por uma mãe emocionalmente instável e alcoólatra, insatisfeita com o casamento, e por um pai profissionalmente mal-sucedido na carreira, que vive sofrendo abuso e exploração do seu chefe arrogante e intransigente, enquanto seus irmãos aparentemente não passam de dois inúteis. O caráter incomum do protagonista vem do fato dele manter uma amizade com um cientista bem mais velho, o caricato Dr. Emmett Brown, um personagem sonhador, futurista e idealista o suficiente para despender toda a fortuna de sua família e 3 décadas de sua vida na construção e conclusão do seu maior empreendimento científico, a geringonça tecnológica batizada de capacitor de fluxo, criada a partir da estrutura de seu valioso DeLorean. Segundo o Dr. Brown, aquele maquinário seria capaz de possibilitar a viagem no tempo. Não à toa, foi criado a partir de um delírio que teve após levar uma pancada na cabeça, onde pôde contemplar o resultado final, talvez em outro período de tempo, da criação que ele estava prestes a concluir com sucesso. McFly, quando foi apresentado ao modelo final do capacitor, não levou fé nas verdadeiras possibilidades do que estava testemunhando, enquanto o Dr. Brown garantia, no seu linguajar científico de ritmo acelerado, que aquele carro estava adaptado para funcionar como uma máquina do tempo, que seria capaz de fazê-lo viajar para o passado e para o futuro sempre que quisessem. Para comprovar a eficiência do dispositivo, alimentado por plutônio, um elemento radioativo e proibido de ser comercializado, Dr. Brown fez uma viagem inaugural utilizando seu cachorro Einstein como cobaia. Depois de observarem o carro desaparecer diante de seus olhos para reaparecer alguns minutos depois no mesmo ponto, estava comprovado que o veículo conseguiu viajar até o futuro e retornar com sucesso. A partir dali,
o doutor se sentiu ainda mais encorajado a se aventurar numa viagem temporal. Tudo estava certo para que ele realizasse o seu sonho de visitar o futuro, quando a dupla foi surpreendida por um grupo de terroristas líbios armados que foram cobrar o plutônio roubado por Emmett. O desenrolar dessa cena deflagra toda a série de conflitos a serem solucionados ao longo do filme, quando McFly se vê forçado a embarcar no carro para uma viagem ao passado com a intenção de evitar um assassinato. Entre as referências temáticas mais sugestivas, podemos apontar a primeira cena do filme, quando somos recebidos dentro do universo da trama através de um quarto tomado por relógios de incontáveis modelos e estilos diferentes, todos barulhentos o suficiente para produzirem um ambiente cujo confronto e desconforto com o tempo é inevitável. Outra passagem de afirmação da mensagem acontece quando o grande relógio da torre de Hill Valley quebra e uma mulher, também tomada pela urgência, recolhe doações das pessoas na rua para financiar o concerto. Ao longo de todo o filme, os relógios e os calendários pontuam as cenas mais marcantes, como se a direção quisesse a todo instante reforçar a relação da compreensão de tempo com a contagem das horas e dos anos, uma associação que, a nível cognitivo, atua continuamente nas nossas percepções, mas a nível metafísico e consequentemente inconsciente, a noção do tempo como uma força linear e incorruptível nem sempre é uma regra. Porém, o filme fez questão de propor essa ligação para apresentar uma importante ruptura na ordem temporal da vida e dos acontecimentos, numa violação da nossa noção básica de tempo e espaço, que se não fosse o tempo todo lembrada, talvez não nos impressionasse tanto. Um conflito que não pode ser esquecido como um retrato insólito em meio a um cenário que por si só é de natureza incomum e bizarra, é a paixão que a mãe de McFly sente por ele quando o conhece durante a incursão do protagonista no passado. É claro que a personagem não tinha qualquer desconfiança de quem o rapaz se tratava, pois, àquela altura do filme, ele era apenas um jovem de sua idade que ela achou atraente. Porém, apesar deles beirarem uma relação incestuosa, que sequer poderia ser chamada assim, uma vez que a única pessoa realmente disposta a iniciar a relação, Lorraine McFly, não tinha consciência do nível de proximidade que havia entre Marty e ela, a postura apavorada e esquiva de Marty tratou de eliminar qualquer sensação desconfortável na plateia e transformar a paixonite de Lorraine pelo jovem, que viria a ser seu filho no futuro, em passagens recheadas de humor. A saga De Volta para o Futuro é a prova de que comédias também podem propor perspectivas e reflexões profundas, neste caso, de cunho existencialista, por mais que geralmente tendam a exigir do público um olhar analítico na leitura das mensagens subjetivas e apático para com os efeitos, tiradas e recursos cômicos mais gritantes e superficiais do filme, o que muitas vezes podem se apresentar como armadilhas, não para o público, mas para os roteiristas e produtores, pois a possibilidade das mensagens de segundo plano permanecerem despercebidas é sempre muito grande, por mais que elas atuem ininterruptamente no subconsciente dos espectadores. Pois muitas pessoas não percebem que a estrutura principal na criação de qualquer narrativa é justamente a dimensão teórica. Elas seriam as vigas que sustentam os conflitos e as cenas que servem de plano de atuação para os personagens. Então, quanto mais ambiciosa for a história, mais profundas e robustas essas vigas precisam ser. E a incapacidade dos escritores e roteiristas de compreenderem essa relação é o que faz com que produções realmente hilárias se transformem em um mero instante de distração que serão esquecidas algumas horas depois da exibição, ou sequer serão capazes de manter o público conectado às cenas por muito tempo. De Volta para o Futuro não se enquadra nessa categoria. O filme, além de ser divertido e engraçado, também provoca a imaginação dos espectadores que, inevitavelmente, se colocam a projetar possibilidades de futuro a partir dos elementos que podemos encontrar no presente, e o que é melhor, voltar o olhar para o passado a fim de compreender os movimentos que construíram o atual presente. Sendo assim, podemos dizer que a trilogia cumpriu seu papel em vários níveis diferentes. Foi um investimento bem-sucedido, divertiu o público e foi capaz de transmitir uma mensagem fundamental rica de significados. Pois quando nos propomos a imaginar e projetar cenários e períodos futuros, ou mesmo analisar as passagens que nos trouxeram até esse ponto da história, estamos praticando um exercício filosófico que nos faz pensar e observar nossa atualidade com um olhar crítico, construtivo e a partir de múltiplas perspectivas, o que atua no sentido contrário a qualquer tipo de preconceito. Uma atividade importante e da qual constantemente esquecemos de praticar. Porém, nada que uma superprodução do passado não possa nos ajudar a resgatar.